João 2, do 1 ao 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então disse-lhe: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e aos seus discípulos que creram nele. Amém. Queridos, esse texto é um texto que deveria de ser mais pregado, porém, você não escuta muitas mensagens. Eu mesmo, em toda a minha trajetória ministerial, eu não me lembro, posso ter citado, mas pregar especificamente sobre esse texto, acho que eu nunca preguei. E também escuto poucos pregadores falarem sobre isso. Talvez um dos motivos seja sobre o vinho, né? Ninguém gosta de falar sobre o vinho, principalmente na igreja, né? E Jesus transformou a água em vinho. E pior que esse foi o primeiro milagre de Cristo. O primeiro milagre de Jesus foi exatamente a transformação da água em vinho. E alguns usam, né, desse subterfúgio, usam dessa palavra para poder dizer: bom, podemos beber à vontade, né? Porque Jesus fez o primeiro milagre no vinho. Mas algumas coisas nós temos que conhecer aqui, culturalmente, eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, a palavra vinho no português, no grego, o qual o Novo Testamento foi escrito, é a palavra oinós. Oinós é vinho no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento você encontra 2 tipos de vinho. O vinho alcoolizado, fermentado, que nós conhecemos na prateleira. Mas também o tipo de vinho que, quando a uva era esmagada no lagar e saía aquele suco forte, as pessoas pegavam o suco, e alguns deles colocavam em tonéis de carvalho e aprofundavam em águas geladas, pelo menos durante 40 dias no inverno. Isso fazia com que o álcool fosse queimado e que aquele vinho seria produzido um vinho muito bom, de qualidade, mas praticamente sem teor alcoólico, muito forte, muito doce. E esse vinho era o vinho que na maior parte das vezes era servido entre as igrejas, entre os irmãos, nas grandes festas. Porém, a Bíblia também fala do vinho fermentado e adverte para que as pessoas não bebam demais, ou que não olhem constantemente para o vinho, porque ele acaba trazendo contenda. É o que a gente vê aí, traz briga, traz confusão. E a Bíblia fala até de homens que vieram debaixo de maldição porque se embriagaram demais com o vinho. Mas eu acredito que esse vinho que Jesus transformou era um vinho não alcoolizado, era um vinho diferente, era um vinho de alta qualidade, era um vinho que as pessoas estavam ali saboreando, e o próprio encarregado da festa ficou surpreso em saber de onde tinha aquele vinho. Havia entre eles, na cultura do casamento, alguma coisa semelhante a isso. Primeiro você serve o vinho bom, e depois, no final, que o pessoal já está cansado, né, já rodou muito, já bebeu muito, então eles davam um vinho ruim para o pessoal beber. Era mais ou menos dessa maneira que a coisa funcionava. E o encarregado da festa ficou surpreso porque disse: puxa, o melhor vinho de qualidade foi servido no final, que negócio é esse? E uma coisa que nos chama atenção, irmãos, também, que culturalmente nós entendemos aqui no texto: a festa do casamento não era apenas algumas horas. A festa era celebrada durante dias, tanto que o texto diz que no terceiro dia da festa,
Não sei exatamente quantos dias durou essa festa, se foi 7, se foi 3, se foi 5, se foi 4, mas no terceiro dia da festa Jesus apareceu lá, porque ele era um convidado. Uma irmã aqui da igreja casou na Polônia, e na Polônia é mais ou menos assim também, eles fazem muitos dias de festa. Ela falou que o casamento dela durou, acho que 3 ou 4 dias, não me lembro exatamente. Eu falei, meu Deus, 3, 4 dias, mas como é que funciona isso? Ela me explicou, o pessoal vai e fica lá, e dorme na festa, e volta, e come, bebe, e dança, e canta, e dorme, bebe, canta. Mas ninguém vai embora, é um desrespeito ir embora, tem que ficar lá os dias todos lá. Eu falei, meu Deus, né? Que cultura diferente da nossa. E aqui não é diferente, Jesus também, no terceiro dia, eles deixam lá, deixa eu dar uma passadinha, fui convidado. O interessante é que Jesus nunca tinha feito um milagre. Ele ainda era o carpinteiro, ele estava iniciando o seu ministério, tinha acabado de se batizar, estava agregando os discípulos ao seu lado e chegou na festa. Agora, queridos, eu queria tirar aqui algumas lições dessa leitura bíblica, dessa história que Jesus nos mostra. A primeira lição que eu gostaria de tirar aqui para nós, para aprendermos algumas coisas, é que o vinho acabou porque houve um erro. O que nós podemos dizer é que o vinho acaba quando existe um erro. Vinho na Bíblia representa alegria. E eu quero nessa noite falar um pouquinho exatamente isso, do vinho que traz alegria à nossa vida. Não o vinho bebida, mas o vinho Espírito Santo que enche a nossa vida de alegria. E ele acaba muitas vezes na nossa vida quando se comete um erro. Aqui no caso, quem errou? O noivo, possivelmente. Ou então o administrador da festa. Alguém tinha o poder de compra, quem tinha o poder de convidados, foi o que errou, calculou mal, comprou apenas uma quantidade, veio outra, faltou. Você já foi numa festa que faltou alguma coisa? Hoje de manhã eu estava falando assim para os irmãos que, às vezes eu vou em casamento dos irmãos, em festa, nem sempre dá para ir. Às vezes eu sento em alguma mesa e um dia sentou uma irmã e disse assim, posso sentar junto com o senhor, pastor? Pode, é um prazer, vamos, fica aí. E aí a gente ficou lá conversando, tal, e daqui a pouco ela virou assim, você sabe por que eu estou sentado nessa mesa aqui? Aí eu falei, para a gente conversar, trocar uma ideia. Ela, não, é porque a mesa do pastor sempre tem salgadinho, nunca acaba, né? Aí eu falei, fiquei com vontade de xingar ela, né? O quê? Quer dizer que você me trocou pelo salgadinho? Está me usando aqui, né? Eu achando que você está aqui para termos comunhão, para falar, e você está aqui por causa do salgadinho. Não, também, né, pastor? Mas não falta. E de fato você olha assim, às vezes numa festa, quando vai faltar alguma coisa, o povo percebe, né? Vê que está faltando, ou o garçom passa mais devagar, já o salgadinho não aparece toda hora na mesa, já vem com dificuldade. Eu já fui em festa assim que o garçom sai com aqueles pratos salgadinhos ali, 10 pratos para servir sem mesa, né? E alguns convidados já levantam e vão buscar na boca, não deixa nem chegar na mesa, né? Já dá logo aqui, né? Vai pegando a sua parte. Imagine, alguém errou. O vinho faltou, não foi mal calculado. Quando erramos, irmãos, acaba a alegria. Davi fala isso no Salmo 50, quando ele diz, Senhor, torna a dar a alegria da minha salvação. Davi era um poeta, Davi era um levita, Davi era um homem de alegria, um homem de abraço, carismático, todo mundo gostava dele. Pegava a sua violinha, a sua harpa e começava a cantar. Até o rei Saul amava ele, queria matar, mas amava ele, né? Dizia, Saul, eu tenho vontade de matar, ou Davi, eu tenho vontade de matar, mas ao mesmo tempo eu gosto de você, canta para mim. Mas de repente ele está orando, ele está clamando a Deus, Senhor, torna a dar alegria. O vinho vazou. Eu não tenho mais vinho, acabou o vinho na minha vida. Eu não tenho mais alegria de se servir. Eu não tenho mais alegria de ser um salvo. Queridos, a alegria do Senhor tem que ser contagiante. A alegria do Senhor tem que estar na casa do Senhor. Quando você entra aqui, você também tem que dizer como Davi, antes de ter errado, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar de alegria e de celebração na presença de Deus. Você crê nisso? Celebre a Deus nessa noite, se você crê, aleluia. Na América tem uma cidade, que todo mundo vai para lá, a Disney, que aquele homem construiu para dar um dia de alegria para as pessoas que fossem lá. E é interessante, né, que quando você chega lá, o impacto é muito grande. Em cada meia hora, 40 minutos tem apresentações e tudo te leva a convergir para você ter uma vida familiar, uma vida de alegria, um dia diferente.
E eu tive a oportunidade, quando minha filha teve 15 anos, tive a oportunidade de estar lá com ela. E a princípio nem liguei, né? Eu não vou nesse negócio chato, coisa de criança, né? Não queria ir, mas fui meio arrastado, mas fui, né? E quando eu cheguei lá, eu fui impactado. Que lugar alegre. Que o ambiente é preparado para as pessoas terem um dia feliz, um dia alegre, um dia diferente na vida. E eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei, que me veio na minha cabeça, sabe? Se eu pudesse filmar tudo isso e mostrar para a igreja. Sabe que a alegria de Deus é mais do que isso. Mas Deus quer que nós sejamos alegres. Porque nós temos motivos para ser alegre. Porque entre tantas coisas que Deus tem sido bom e misericordioso e tem nos dado, a mais importante Ele nos deu, que é a salvação e o perdão dos nossos pecados. Sabe, a saber que nós vivemos num mundo corrompido, um mundo difícil, um mundo mau, um mundo pervertido, mas a nossa alma está salva e os nossos pecados estão perdoados. E melhor, o que Ele disse: vou para o Pai e vou preparar morada, para onde eu estiver, estejais vós também. Deus preparou uma morada para mim e para você viver eternamente com Ele. Aleluia. Aleluia. Quem errou? Davi errou. O noivo errou. Perder o vinho. Você errou? Quando você erra? O quanto de vinho você perde? O quanto de vinho acaba na tua vida? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que as pessoas percebem que acabou o vinho. A mãe de Jesus estava ali do lado e ela percebeu que o vinho estava acabando. É como o negócio da festa. Percebeu que não tinha salgadinho para todo mundo, que não tinha guaraná para todo mundo. Ela percebeu que o vinho estava acabando. Sabe, as pessoas que estão ao seu lado, elas percebem quando você não tem mais alegria. Elas percebem quando você não é mais o mesmo, quando o teu primeiro amor foi embora. Elas percebem quando você já não tem aquela alegria de abraçar, de beijar, quando vocês não têm aquela alegria de evangelizar, aquela alegria de falar de Cristo, aquela alegria de congregar na célula, sabe, de ser um multiplicador na célula, de ser um discipulador, que já não tem a pontualidade de estar presente, que já se atrasa, que já não vem no culto de ceia, que algumas coisas aconteceram. Quem está perto nota isso. Sabe, queridos, percebe que a alegria foi embora, que não tem mais a mesma alegria, que murchou, que está faltando o vinho novo de Deus na tua vida. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos ter alguém que interceda por nós. Eu preciso ter alguém que interceda por mim. A mãe de Jesus levantou imediatamente e foi até Jesus. E o texto diz que ela disse: olha, o vinho acabou. Jesus foi muito mal criado, né? Um filho deu uma palavra meia dura: mulher, que tenho eu contigo? Que temos nós em comum? Eu não sou o noivo, em outras palavras ele está dizendo. Não tenho responsabilidade com essa festa. Não fui eu que convidei, eu sou convidado, eu estou aqui para desfrutar. Mas o mais interessante é que Jesus nunca tinha realizado um milagre. E aquela mulher percebeu que ele podia fazer alguma coisa. Mas notoriamente não há nenhum milagre. Como falar para alguém uma coisa que nunca aconteceu? Pelo onde Jesus ia, Jerusalém, Judeia, Samaria, Cafarnaum e assim por diante, as pessoas clamavam por milagres. Por quê? Conheciam a história e a fama. Mas de repente um Jesus sem fama, um carpinteiro, entra numa festa e o vinho acaba. E a mãe dele diz: olha, acabou o vinho. E às vezes ele é meio mal criado e diz: olha, não tenho nada a ver com isso. Não temos nada em comum. Sabe o que me faz pensar, queridos? Que às vezes você está pedindo a Deus, você está clamando ao Senhor alguma coisa, você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, e você assim: eu vou clamar a Deus, eu vou me colocar diante de Deus, eu vou pedir a Deus. E de repente Deus não te atende. E de repente Deus faz silêncio. E de repente Ele não fala contigo, e você fica pensando: poxa, Deus não está me atendendo. Caramba! O Júlio dando testemunho do carro aí. Puxa, eu pedi o carro e Deus não me deu, eu preciso do carro. E Deus ficou em silêncio, não respondeu. Nós temos a tendência de ter duas atitudes como cristão. Primeira, é se calar e esperar em Deus, que é o correto e o certo. E segundo, nós partimos para a murmuração e para a rebeldia. Começamos a falar, começamos a murmurar, começamos a falar demais, a se revoltar,
Até alguns, né, meio mimado, né, cristão meio mimado, começa a sapatear e dizer: eu vou parar com tudo, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar meu ministério, agora eu não faço mais nada, e quando Deus não me der isso, quando Deus não me responder, é o último culto que eu venho. Quem sabe você nessa noite me falou isso: é o último culto que eu vou lá. Meu irmão, cala a tua boca e fica quieto na presença de Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor e Rei dos reis, Ele domina os povos, domina tudo, Ele tem a hora dele para realizar e para fazer, mas isso não indica que Ele não está sentado ao teu lado, aguardando o momento para agir na tua vida. Repare que, embora Jesus foi meio frio com a sua mãe e um pouco indiferente, e se calou, sentou na mesa e continuou batendo papo com seus discípulos, não significa que ele não fez nada. Isso mostra o poder da intercessão, que aquela mulher, Maria, foi muito esperta, muito perspicaz, né? As mulheres, elas têm, às vezes elas falam que, uma mulher para mim, uma irmã da igreja falou para mim que elas falam mais do que os homens, porque elas têm a massa cinzenta do lado esquerdo desenvolvida, né? Os homens não, né? Deixa elas pensarem assim, né? Mas tudo bem, né? Eu nem respondi, tudo bem. Mas de fato as mulheres, elas, né, elas têm alguma coisa um pouco a mais do que os homens, são um pouco mais metidas, vão um pouco mais além, né? São mais ousadas em algumas questões. E a Maria, de vez dela sentar, tomou aquele fora de Jesus, disse: vou sentar, ele está bravo, me deu um fora. Não. Ela foi aos serviçais e disse o seguinte: façam tudo que ele mandar. Se ele chamar vocês para conversar ou pedir alguma coisa, obedeçam, porque ele é bravo. Ele é bravo. Pegou o chicote dia no templo, ó, limpou o templo, não ficou um lá. Aí os homens já ficaram assim, né? Os caras eram escravos, eram servos, já ficaram assim: opa, se ele vier aqui, vamos se cuidar. O cara mexe com madeira, né? É forte, é preparado, né? Carregar aquelas toras lá na mão, naquele tempo lá, não era fácil não. Sabe, mas isso mostra, queridos, que ela não parou aí, que ela foi preparando todo um trajeto, todo um trabalho de intercessão. E nós precisamos de pessoas assim, pessoas que nos guardem, pessoas que orem por nós, pessoas que comprem a nossa briga, pessoas que não sejam apenas amigos, porque o amigo muitas vezes consente no erro. O amigo apoia o erro, o amigo, amiga, vai mesmo, é isso aí, sabe, mas o líder não. Você precisa de um líder na tua vida. O líder vai dizer para você: não, não faz isso não, porque isso é feio, não faz isso não, porque você vai se machucar, o final é dor, o final é sofrimento. Sabe, teu líder, teu pastor, aquela pessoa que te ama, que tem uma visão de liderança, ela não vai se juntar a você no erro, mas ela vai te brecar e dizer: se você fizer, você está fora, você se machuca, você se dá mal. Nós precisamos às vezes de um guarda-chuva, de alguém que nos cubra a nossa fé, que nos proteja. De manhã eu falei um pouquinho do John Wesley. John Wesley, com seus grandes movimentos, que impactou a Inglaterra, e pelo menos mais 3 reinos depois, ele iniciou fazendo grandes ajuntamentos, porque ele se inspirou num outro pregador chamado Whitefield, que também pregava naquela época, e juntava muitas pessoas. Mas John Wesley fez uma coisa diferente. Ele viu que tinha muita gente que se ajuntava nas suas reuniões, e ele então instituiu as classes de aprendizado durante a semana, que são as nossas células que nós temos. Então durante a semana o povo se reunia em classes para conversar, 10 pessoas, 15 pessoas, o número das nossas células, para ter um momento informal de oração e de conversa. E aí ele instituiu para os líderes, que os líderes tinham que se reunir uma vez por semana. Uma vez por semana os líderes se reuniam. Sabe para quê? Para confessar os seus pecados uns aos outros. Já pensou? Já pensou? Se reuniu para confessar os seus pecados. Senta aí, meu irmão, senta você. Começa você. Não, eu não. Começa você, para o ímpar. Vamos ver quem começa primeiro. Fala aí. Como diz o pastor, fala tudo. Fala pouco não. Era o tempo que eles tinham, mas eu fiquei pensando, isso é uma maneira de trazer santidade na igreja. Isso é a maneira de acompanhar, essa é a maneira de ser um guarda-chuva, essa é a maneira de proteger, essa é a maneira de dizer: olha, eu estou sendo tentado, né? Apareceu lá uma loura na igreja, sabe? Eu não paro de olhar para ela. Aí o irmão fala: vigia, né? Abre teus olhos. Vê se ele é crente mesmo, né?
A irmã já falava pro outro a mesma coisa. Ó, parecia um cara, olha o gatão, o cara tá lá, eu não sei, sabe qual é a dele? A irmã estava lá ouvindo e falava assim: amiga, vai junto, vai irmã, vai. Não, ela era líder, vigia, vai orar primeiro, vê se não é um laço de Satanás, vê se não é uma espingarda de matar crente, se liga. Meu irmão, coisa era séria. Com quem John Wesley aprendeu isso? A proteger, a guardar seu guarda-chuva? Com a sua mãe, Susana Wesley. Ela tinha 17 filhos. Quem quer ter 17 filhos aqui? Levanta a mão. Um ameaçou ali, depois acho que a massa funcionou direito, eles, opa. Ninguém quer ter 17 filhos, irmãos. Eu estou pegando essa mensagem já há 5 dias nas igrejas, eu não encontrei ninguém que quer ter 17 filhos ainda. Estou procurando. Os filhos dela não eram abandonados. Está abandonado, não. Ela tinha 1 hora. Trabalhar, cuidar de 17 filhos não é mole, né? Dá até para trocar o nome de todo mundo, saber quem é, quem não quer, né? Ela tinha 1 hora por semana com cada filho. Cada filho tinha que sentar com ela, em particular, e ela apertava e começava. E aí? Como é que estão os estudos? Você leu o livro? Fez lição de casa? Fez o trabalho? Quais são as suas notas? Como é que está a tua leitura bíblica? Me lembro, minha mãe era assim, cobrava da gente. Você fez a lição de casa? Chamava de Niltinho. Você fez a lição de casa? Como é que você está na aula? Você leu a Bíblia? Quando ela falava isso, eu detestava, né? Porque eu não lia, né? Você leu a Bíblia? Eu queria mentir. Não mente para mim, fala a verdade. Não li, mãe. Então vai ler, entra no teu quarto e vai ler a Bíblia. Já orou? Não orei. Então vai orar. Sabe, a mulher, ela ia assim 1 hora, conversando com os filhos, um por um. E o John Wesley aprendeu com isso a importância de cuidar de filhos espirituais, de transmitir essa ideia de mãe para filho, mas também na espiritualidade, de um pai espiritual para um filho espiritual, de cuidado, de saber o que ele está fazendo, de cuidar da vida dele. Isso é ser um guarda-chuva, isso é ser um intercessor, isso é cuidar daquela pessoa, é não ter medo de confrontar, é não ter medo de chamar a atenção. É dizer, olha, eu não sou teu amigo não, posso até ser, mas eu estou aqui para cuidar da tua vida. A tua vida para mim é mais importante do que a minha amizade contigo. Às vezes nós precisamos falar assim, queridos, porque é a missão que Deus nos deu. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto, que o vinho acaba quando mais nós necessitamos dele. O vinho acaba quando mais nós necessitamos. No auge da festa, no 3º dia, o vinho acabou. A alegria de Deus acabou. Quando você precisa da alegria, quando você precisa do ânimo, sabe como eu preciso daquele ânimo? Eu estou tão desanimado, eu estou tão sem força, parece que eu não tenho nem vontade. Eu vim para a igreja arrastado, eu não queria nem estar aqui. Sabe, naquele momento que você precisa do vinho novo de Deus na tua vida. O vinho acaba, irmãos, quando mais nós necessitamos, quando mais nós precisamos. Por isso que Jesus diz: vigie e ore, para que não caiam em tentação. Muita gente cai em tentação porque só está orando, ou nem orando está. Vigie e ore, olha para o lado, olha para o outro, vê o que está acontecendo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Teu espírito sai daqui bombando. Hoje você sai daqui nas nuvens, glória a Deus, aleluia. Como foi bom, que alegria. Mas sabe, a tua carne é fraca. Quando você sair lá fora, pegar o carro ou a moto, cuidado, você já pode xingar um logo na virada ali. Pode chegar em casa e alguém mexeu, ou fez, ou falou alguma coisa que você não gostaria, e já a carne entra em ação. Porque a carne é fraca, meu irmão. A carne você todo dia tem que esmurrar ela. A carne todo dia você tem que mentê-la na cruz e prendê-la na cruz. Sabe, a carne todo dia você tem que fugir das tentações, dos desejos que vêm sobre você. Você precisa aprisioná-la, fugir constantemente, porque ela é fraca. Agora teu espírito não, ele sempre tem vontade de estar perto de Deus. Ele sempre tem vontade de se aproximar do Senhor. Quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que a festa sem o vinho não tem sentido. Não dá para continuar a festa. A festa acaba. Acabou o vinho. Acabou a alegria. Que prazer eu tenho de festejar. Que prazer eu tenho de celebrar. Tudo é chato. Aquele louvor é chato. Aquela palavra do pastor vai ser chato. Vai mexer com a gente também, é chato.
vou ofertar, é chato, eu não vou. Acabou o vinho, acabou a alegria. Quando você não tem mais vinho, você se torna um religioso. Que coisa triste se tornar um religioso, porque o religioso é seco, é vazio, ele não tem nada para oferecer. Quem tem para oferecer é aquele que está cheio de Deus, é aquele que tem o vinho novo, é aquele que está submerso pelo poder de Deus, que tem relacionamento com Deus, que pode falar com o Senhor, que pode ouvir a voz do Senhor. Esse é o que tem vida. A gente fala tanto da religião, defende tanto da religião, mas a gente vê que a religião é seca. Os dogmas que as igrejas empreendem são secos. A política que tem dentro da igreja, seca, ela mata. Sabe, as regras que nós fazemos como homens, nos destrói, muitas vezes. Às vezes são boas, é importante, mas às vezes nos destrói. Mas o que nos salva, o que nos redime, o que nos dá vida é exatamente você ter Deus em ação. É você ter o vinho novo bombando dentro do seu coração, para você poder então se submeter à vontade de Deus. Meu irmão, o que leva um homem a se arrepender é a presença de Deus. O que leva um ser humano a se curvar diante do Todo-Poderoso é a unção de Deus na nossa vida. John Wesley, quando começou a pregar, ele não pregava, ele vivia apenas nas igrejas, era um crente desanimado, sem força, não acreditava no poder de Deus, até ele ter esse impacto com o Whitefield e depois com grupos moravianos, numa das viagens que ele fez para a América. E aí ele voltou crendo, e ele foi convidado para ir numa reunião, numa das cidades mais pobres da Inglaterra, Bristol, uma cidade portuária, onde viviam os mineiros, vamos dizer, os peão mesmo, a ralé. E aquela cidade era tomada de prostituição, de bêbados. Pessoas falavam mais palavrão do que o próprio vocabulário. E ali então ele conheceu o que era o poder de Deus. Quando ele descreve que num dos cultos, que eles chegaram numa casa e começaram a cantar o Salmo 100. 4 pessoas saíram para fora para ver eles cantarem. E no final daquela reunião, havia mais de 1000 pessoas ouvindo aquele homem pregar e chorando, sem conseguir segurar o choro. Aquilo se estendeu com o passar do tempo por toda a Inglaterra, que os nobres, que os grandes empresários, que os reis, que os grandes poderosos saíam das suas grandes cidades, das suas mansões, para se curvar, para ver aquele homem pregar, porque os funcionários deles estavam tendo as suas vidas transformadas pela mensagem daquele homem, irmãos. Isto é o poder de Deus, isto é o vinho novo que Deus quer derramar nessa vida, isto é o vinho precioso que nós precisamos ter na nossa vida, é essa transformação que precisamos deixar Deus fazer na nossa vida. Posso ouvir um amém? Você está aí? Não fugiu ainda? Não terminou. Sexta coisa que eu aprendo aqui nesse texto: persevere, mesmo quando o vinho acabar. Persevere, continue, não pare nunca. Mesmo que o vinho acabe, acabou, não tem mais alegria. Sabe, estou indo arrastado, estou servindo a Deus arrastado, estou indo para a célula sem alegria, estou indo para os cultos sem alegria. Meu irmão, persevere, vá, marche, não pare. Corra, ande, rasteja, mas não pare nunca, porque uma hora Deus se manifesta sobre você. Jesus fala da parábola do juiz iníquo, e ele diz que esse juiz dizia: não tema a Deus, não temo os homens, não temo ninguém. E ele tinha uma causa para julgar entre muitas, uma senhora, uma viúva, senhorinha muito simples, que pedia para ele julgar a causa, e ele ignorava a mulher constantemente, pela sua pobreza, pela sua insignificância. Mas aquela mulher todos os dias estava ali, e pedia: julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz disse assim: eu não temo a Deus, não temo ninguém, não estou nem aí com ninguém, mas essa mulher está me perturbando, não sai do meu escritório, não sai do meu pé. Deixa eu olhar a causa dela. E olhou lá e disse: está tão fácil, deixa eu resolver isso. E julgou a causa daquela mulher. E a Bíblia diz que a causa dela foi resolvida pela sua perseverança. E aqui nós aprendemos uma lição de perseverança na nossa vida, que muitas vezes nós temos que perseverar até o fim. E Mateus diz isso: para você perseverar até o fim, para que você seja salvo. Eu me lembro que um dos textos, uma das histórias que eu conto sobre perseverança, uma das nossas igrejas teve um problema,
e com o novo prefeito que tinha assumido aquelas determinadas cidades, e ele embargou uma das nossas obras, que estávamos construindo um templo. E aí então eu liguei, marquei um horário, fui lá conversar, expliquei para ele, conversei com ele, e aparentemente ficou tudo resolvido. Ele disse: não, fica tranquilo, eu vou liberar, pastor, pode ir para sua casa, descansa, em breve eu estou liberando. Eu fui, descansei, primeira, segunda, terceira, quarta semana e nada. Eu falei: caramba, o cara esqueceu da gente. Aí eu liguei para lá, para marcar um horário. Eu vou ver, e nunca via. Eu vou atender, nunca atendia. Vou marcar a semana que vem. Tá viajando. E eu falei: tá me enrolando. Aí pedi para um vereador amigo, fala, conversa com ele, até do partido dele. Foi, nada, disse: tá difícil, ele não quer liberar isso não para você. Pedi para um deputado que era amigo do partido dele, foi lá pedir, ele disse: não, o negócio é pessoal, ele não vai liberar, ele está bravo com a igreja, com alguma coisa que aconteceu. E eu falei: meu Deus, o que eu faço? Eu me lembrei dessa palavra: persevera. E aí eu descobri que aquele homem, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, ele atendia as pessoas ali. E eu fui para lá, 8 horas da manhã, e sentei na última cadeira e fiquei lá olhando para ele. Quando ele me viu, olhou assim, já se desconcertou quando passou por mim: ô pastor, tudo bem? Eu não esqueci da sua causa não, vou resolver. Tudo bem, estou aguardando. E foi embora, não me atendeu não. Na outra segunda eu estava lá. E aí ele me viu: o senhor está aí novamente? Para quem nunca pisou num lugar daquele, 2 dias seguidos, estou aqui novamente, eu vou resolver. E nada. Terceiro nada, quarto nada. Quinta, quando foi na quinta, ele me olhou, disse: pastor, por favor, entra aqui no meu escritório, vamos conversar, Não aguento mais ver o senhor aqui, deixa eu resolver logo, porque o senhor não vim mais aqui. Eu falei: então vamos resolver, eu estou aqui para resolver. E aí nós tivemos uma conversa lá, boa, agradável. No final a gente orou, tomou um cafezinho, tirou foto, e liberou aquilo para a glória do Senhor Jesus. O que é isso? Perseverança, meu irmão. Persevere. Você abre mão muito fácil, você não continua, você vê barreira, vê dificuldade: vou parar, eu vou pelo outro caminho. Sabe, você está anos da tua vida fazendo isso. Você está anos indo por um lado, pelo outro, você não persevera. Não persevera no casamento, não persevera no emprego, não persevera naquilo que você acredita, não persevera na fé, não persevera no ministério, não persevera na igreja, não persevera na célula. Está na hora de parar. Deus está falando contigo nesta noite. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração para receber o vinho novo de Deus na tua vida nesta noite. O vinho pode até acabar, mas Jesus, que transforma a água em vinho, Ele não te abandona. Pode até acabar, acabou o vinho, acabou a alegria, mas Jesus continua do teu lado sentado. Está difícil, tá? Ele continua do teu lado, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Em Jó fala que os filhos de Deus vieram para uma reunião, os anjos, e diz que Satanás se compareceu ali. E o Senhor perguntou para ele: de onde tu vem? Ele disse: eu venho de rodear a terra, de passear pela terra. Olha só, hein? De viajar pela terra. Algumas traduções falam isso. E aí Deus quis esnobar. Deus falou assim: tu viu o meu servo Jó? Você viu como ele é temente? Como ele é íntegro? Como ele é diferente na face da terra? Sabe o que Satanás respondeu? Também o Senhor o cerca, o Senhor o blinda, o Senhor o protege. Tira essa proteção dele. Vamos ver se ele vai ser o que ele é. Sabe, queridos, o vinho pode até acabar, e o vinho acabou na vida de Jó, mas Deus não o abandonou em nenhum momento. É isso que eu quero dizer, que às vezes o vinho vaza, vai embora, vem a tristeza, vem a dor e o choro, mas Deus continua sentado no seu lado, sabe, esperando o momento certo para agir. Maria falou lá e falou para Jesus: e aí? O vinho acabou. Mulher, que tenho contigo? Ele continuou conversando, mas ele não foi embora. Ele não se levantou e disse assim: vamos embora, pessoal, vamos se mandar essa festa, está muito chata, não tem mais vinho. Não, ele permaneceu ali, porque ele acredita que alguma coisa vai acontecer. Deus permanece do nosso lado, Deus permanece blindando, cuidando da nossa vida, sabendo que se você continuar, se você perseverar, uma hora Ele manifesta aquilo que Ele veio fazer na tua vida. Todo mundo tem um tempo difícil, irmãos. Quando eu iniciei, eu sou tão homem quanto vocês, talvez até pior do que muitos aqui. Tenho falhas também, tenho tentações, tenho fraquezas. Sabe, quando eu comecei, muitas vezes eu pensava em desistir. Quantas vezes? Se eu parar, meu Deus, como é difícil cuidar de pessoas, como é difícil pregar.
As pessoas têm um coração duro, elas não se convertem, elas não entendem nada de Deus. Sabe, houve um período assim que a igreja chegou a 100 membros e o pessoal falava, não, isso é o máximo, não passa disso. E eu disse assim, puxa, eu acho que eu vou entregar isso aqui para um outro pastor e vou fazer uma outra coisa. E vou pregar, sair pregando pelo Brasil afora, é mais fácil, prego numa igreja, prego na outra, sabe? Mas ficar num único lugar, não acontece nada. Quantas vezes vinha essa tentação, sabe? Parece que o vinho estava vazando, parece que a alegria estava indo embora, a motivação estava indo embora. Mas aí eu olhava para a palavra e acreditava, dizia, não, Deus, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que tem o tempo para agir, tem o tempo para realizar, e eu acredito que uma hora o Senhor vai trabalhar e vai fazer um grande milagre nesse ministério para a glória de Deus. Se você me perguntar, irmãos, depois de 32 anos na mesma igreja pregando, e dizer como é que se multiplicou, sabe, para milhares de pessoas, como é que se multiplicou para mais de 70 igrejas, como é que se multiplicou para tantos trabalhos missionários, para mais de 100 e poucos pastores, como é que foi isso? Eu não sei te responder. Eu sei que de alguma maneira Deus sempre esteve do nosso lado, sempre esteve esperando o momento, e você soube esperar o momento de Deus, o momento que Ele diz, agora sou eu que transformo a água em vinho, agora sou eu que trago o vinho novo na tua vida, agora sou eu que manifesto o poder, agora sou eu que tomo a tua vida e vou realizar o meu querer e o meu efetuar. Acredite, continue. Deus não virou as costas para você, Ele continua do teu lado. Eu aprendo também nesse texto que Jesus não vai fazer o que é para nós fazermos. A lição de casa, que é sua, Jesus não vai fazer. Jesus não vai casar com ninguém, é você que vai casar. Jesus não vai namorar com ninguém, é você que vai ter que namorar. Jesus não vai criar o teu filho, vai ser você que vai criar. Jesus não vai aguentar o teu marido chato, vai ser você que vai aguentar. Jesus não vai aguentar a tua mulher que fala muito, vai ser você que vai ter que ouvi-la. Jesus não vai bater o cartão para você às 6 da manhã, é você que tem que bater. Jesus não vai estudar para passar num concurso, é você que tem que estudar. Sabe, Jesus não vai pegar e dizer, não, deixa que eu trabalho para você hoje, fica em casa descansando. Ele não vai fazer isso, é você que vai ter que sair às 6 da manhã e pegar o ônibus, subir a serra, né? E passar o dia trabalhando, mal comer, pegar aquele frio de São Paulo quando tem aquele calor, depois descer a serra, pegar um comboio e chegar aqui 11 horas, meia-noite, para dormir mais 4, 5 horas para acordar no outro dia. Olha, Jesus está vendo tudo isso, mas não é Ele que vai fazer, é você que tem que fazer. O milagre, irmãos, Ele faz, mas a lição de casa quem faz é você. E às vezes a gente quer que Jesus faça a nossa lição de casa. Jesus, está aqui o meu filho, olha, o anjinho maravilhoso que o Senhor me deu. Educa ele para mim, Jesus, cuida dele, que ele está muito levado, eu não aguento mais, sabe, eu quero passear, eu quero trabalhar, fica com ele aqui, Jesus. E se manda, larga a criança numa creche e volta à meia-noite para pegar. Também nem tanto, né? Também nem tanto, mas umas 7 horas volta. Passou o dia todo a ler. E aí, Jesus está educando ele para mim, Jesus está cuidando dele para mim, meu irmão. Não vai nessa, não se iluda. Não se iluda. Ah, meu marido está lá, eu liberei ele, sabe, para uma férias em Miami, daqui um mês eu vou ver ele vai voltar. Vai nessa. Vai nessa. Ele é carne, viu? E vice-versa também. Jesus não vai fazer a lição de casa. Ele chegou para aqueles homens lá, levantou da mesa, chegou para aqueles homens lá e disse, ó, está vendo aquelas talhas lá? Uma pesava 80 quilos, 80 litros. Outro tinha mais ou menos 100 litros, outra 120 litros. Isso é pesado, meu irmão. Isso é pesado. Carrega assim, tu vai fazer aquela comprinha básica no supermercado lá, às vezes traz água lá, 10 litrinhos de água de um lado, né? A sacola do outro, ou daqui a pouco você vê, eu sempre faço isso, né? Põe sacola para tudo que é lado, né? Aí quer fechar o carro, já não consigo mais, já não tem mão, né? Aí quer entrar no elevador, também não consegue apertar com o dedo, quer apertar até com a língua para ver se o elevador vem, porque não tem mais espaço. E aí demora, aquilo começa a cozinhar na mão, você diz assim, ai, tá pesado, mas se eu pôr no chão eu não pego mais.
Aí você chega assim, quando você chega em casa, diz assim: mais um minuto eu não aguentava mais nada, né? A mão está até marcada. Sabe, Jesus viu que as talhas eram pesadas. E ainda diz assim: enche até a borda. Até o topo, até o ladrão vazar. Aí os homens foram lá, né? Quer uma ajuda aí? Será que Jesus perguntou? Não. Encha aí. Vocês não são servos então? Estão aí para servir? Encha as talhas aí. Até a boca. Até a boca. Quando ele estava fazendo o milagre do amigo Lázaro, que estava morto 4 dias, ele chorou. Você não encontra Jesus chorando. Jesus chora 2 vezes em todo o seu ministério. Uma foi quando ele viu seu amigo morto, 4 dias. Ele chorou. No entanto, ele diz: rolai a pedra. Até a irmã do morto foi lá empurrar. Nossa, que difícil. Força, vamos no 3. Vamos, pessoal, no 3. Não dá. Jesus, ajuda aí. Banana que ajuda. Eu estou aqui para fazer um milagre. Isso é função tua. Isso é a tua inteligência, isso é a tua habilidade, isso é a tua disposição, isso é o teu esforço. É você que tem que fazer isso. Mas enche as talhas. Traz aqui. Aqueles homens chegaram carregando aquele negócio pesado. Leva, apresenta para o homem da festa. Apresenta para o administrador da festa. Manda ele provar o vinho. Manda ele provar essa água aí. Sabe, irmãos, a última coisa que eu aprendo, penúltima coisa que eu aprendo aqui, é que o melhor de Deus está por vir na nossa vida, aleluia. O melhor de Deus está por vir. Quando você faz a tua parte, fique certo, Deus fará a dele. Aqueles homens carregaram, encheram a talha. Foram até o apresentador da festa, o administrador da festa. Aquele homem provou o vinho, a água. Diz: nossa, que vinho gostoso. Rapaz, onde vocês acharam isso? Agora imagina, os caras são escravos. Pegaram a água da torneira, carregaram aquilo, e vão dizer que aquilo, o outro está dizendo que é um vinho, e ele está dizendo que é água da torneira. Ele diz: ficar quieto. Tem algumas perguntas que, aprenda isso. Tem algumas perguntas que você não deve responder jamais. Você não tem resposta. Se você se responder, você se contradiz. Se aqueles homens dissessem: se é água da torneira, eles iam tomar uma chibatada e iam para o tronco ali, e iam apanhar. Que vinho maravilhoso! Um olhou para a cara do outro assim: meu vinho, esses caras são tudo loucos, esses ricos aí são tudo loucos, tudo doido. Que vinho, eles estão pegando a torneira, que água da torneira. Que vinho lindo, maravilhoso, chame o noivo. O noivo está lá, não quer saber de nada, só dançando, só cantando, né? Eu estou te chamando, vai lá resolver o problema. Não quero nada, não quero resolver problema nenhum, vai lá. Aí quando ele chega lá para resolver o problema: o que foi? Pô, você aprontou com os convidados, hein? Você serviu o vinho ruim primeiro, e agora o bom está tudo aqui. Por que você fez isso? Ele disse: nem sei do que você está falando, estou entendendo nada. Sabe o que é isso, meu irmão? O melhor de Deus está por vir na nossa vida. Cada dia que passa que você anda com Deus, cada dia que passa que você caminha com o Senhor, o vinho de Deus fica melhor na tua vida. Cada dia que você chega mais perto de Deus, que tem mais intimidade de Deus, é mais graça de Deus na tua vida. O melhor de Deus está por vir na vida daqueles que creiam. Talvez você disse: até aqui foi difícil. Sabe, mas tem valido a pena, meu irmão. Os próximos 10 anos vai valer mais a pena ainda. Sabe, puxa vida, tá gostoso, tá bom, Senhor. Às vezes tem irmãos que me encontram e falam para mim: pastor, na época que era naquele chalezinho, nossa, como eu tenho uma saudade, que momento bom, que momento gostoso, como eu tenho saudade daquele momento. E eu sempre digo para eles: irmãos, aquele momento foi um momento especial, um momento maravilhoso que Deus nos deu. Mas sabe, eu não tenho saudade, porque ali eu pregava para 30 pessoas, né, e não saía daquilo ali. E Deus deu graça de hoje a gente ter mais de 70 igrejas, sabe, milhares de pessoas batizadas servindo ao Senhor, mais de 30 mil pessoas que assistem a gente por mês, pregando a palavra de Deus. Sabe, eu creio que esse é o melhor de Deus na nossa vida. Talvez daqui a 10 anos, com certeza, provaremos o melhor de Deus ainda. Não sabemos o que, mas esse é o melhor de Deus. É o momento que eu vivo agora, e é assim que você tem que pensar. Não ter saudade no passado,
mas entender que o passado foi bom, foi um momento de Deus na tua vida. Hoje precisa ser o melhor de Deus na tua vida. Finalizando, quando volta o vinho à festa, tudo volta ao normal. Quando o vinho novo é abastecido na festa, volta a alegria, volta o falatório nas mesas, volta a conversa, volta a alegria, ninguém quer ir embora. Sabe, nós precisamos do vinho novo em todos os nossos cultos. Nós precisamos da alegria de Deus em todas as nossas reuniões. Sabe aquela reunião que o irmão lá fica aterrorizando a gente, apagando a luz toda hora para a gente ir embora, porque ninguém quer ir embora dessa casa. Tem um irmão aqui na igreja que não deixava sua mulher ir na igreja. A mulher se converteu, ficou quase 7 anos sem pisar na igreja, vinha escondida quando dava, porque ele não deixava. Aí aconteceu um problema com ele. Ele começou a deixar a mulher, ele vinha, deixava a mulher e vinha pegar, e ficava de olho. E nisso a igreja era pequenininha, tinha uma irmã que fritava, a irmã Analita, que fritava aquelas coxinhas gostosas. E aí um dia ele comeu uma coxinha daquela, levaram no carro, ele comeu, ele, puxa que bom. E aí todo culto ele levava a mulher e ia comer coxinha na cantina. E ficava ouvindo a palavra de longe, assim, só ouvindo. Um dia ele teve um problema. E aí ele entrou na igreja e pediu oração. Deus trabalhou na vida dele, Deus salvou a vida dele, irmãos. Se converteu. Sabe onde ele foi trabalhar na igreja? Cuidando da cantina e fechada a igreja. Ele era o último a sair da igreja. Deus às vezes brinca com a gente, né? E ele não tinha pressa, o povo ia embora e ficava lá meia-noite, todo mundo lá, não apagava a luz. E se eu pudesse, eu morava na igreja, como eu perdi tempo. Hoje ele é um pastor no nosso ministério, para a glória do Senhor Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Sabe, quando o vinho novo entra na nossa vida, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Sabe, você tem que crer que nessa noite Deus está te dando essa oportunidade desse vinho entrar na tua vida, para a tua vida voltar à normalidade, voltar a alegria, voltar o prazer, voltar o gozo, voltar o privilégio de servir ao Senhor, como foi no início, de dizer, ah não Senhor, voltou o vinho na minha vida, voltou a alegria de estar na presença de Deus, aleluia.